Bora falar de guerra? Será que acabou mesmo? É o fim ou é o começo? Donald Trump anunciou um cessar-fogo, já há denúncias de violação. Daqui a pouco, 8 da manhã, está saindo agora e a gente vai repercutir a quente aqui no Mercado Aberto, a ata do Copom. Mas antes de mais nada, nem bem Donald Trump anunciou o cessar-fogo entre Israel e Irã 12 dias após o início do conflito e já aparece a primeira acusação israelense de que o adversário violou o acordo. O país persa nega. A primeira questão dessa reviravolta fenomenal que pôs fim ao que parecia ser o conflito do fim do mundo é: o cessar-fogo vai se manter? Será duradouro? Pode haver defecções no regime dos ayatolás, que pregam uma resposta mais firme, ou em Israel, a linha dura que mantém de pé a coalizão de Benjamin Netanyahu pode pressionar por mais destruição. Veja, até agora, o conflito Israel-Irã, com participação decisiva dos Estados Unidos, parece curto e cirúrgico, com quase nenhum impacto para a economia mundial. Mas a verdade é que os efeitos para a política, a estabilidade e a segurança do Oriente Médio ainda vão se desenrolar por meses, talvez anos a fio. Não se sabe, por exemplo, onde foram parar os 408 quilos de urânio enriquecido suficientes para produzir até 10 ogivas nucleares. A própria Agência Internacional de Energia Atômica acha que o Irã pode ter removido o estoque a tempo, ainda no início dos ataques israelenses, para um local não conhecido. Tampouco se sabe a extensão do estrago provocado pelas bombas americanas no complexo subterrâneo de Fordow, com suas centrífugas supersônicas. Algo se salvou? Bens materiais podem ser destruídos, mas o conhecimento científico acumulado permanece, em que pese o fato de alguns dos principais cientistas iranianos terem sido mortos pelos bombardeios israelenses. Em outras palavras, o programa nuclear iraniano pode ter sido adiado, mas não aniquilado. Nós simplesmente não sabemos. E talvez a maior de todas as perguntas: o governo dos ayatolás vai sobreviver? Ou essa será a senha para a população iraniana iniciar a sua própria revolução e remover o regime teocrático altamente impopular? Tudo parece um pouco mais calmo agora, mas nada indica que no médio prazo o Irã vá desistir de seu programa nuclear. A única forma de alcançar esse desfecho seria por meio da diplomacia. Nada sinaliza também que a corrente democrática no Irã terá força para se sobrepor ao regime autoritário. Mesmo antes do cessar-fogo, os mercados reagiram ontem com alívio diante da resposta tímida do Irã aos ataques americanos. Bolsas subiram em Nova York, aqui no Brasil o Ibovespa fechou em leve baixa. E o petróleo, gente, despencou. Em um ataque telegrafado, previamente avisado, o Irã lançou mísseis contra a maior base americana na região, a de Al-Udeid, no Catar, onde ficam sediados 10 mil militares. É de lá que os Estados Unidos coordenam seus esforços no Oriente Médio e no norte da África. Os mísseis foram interceptados pela defesa aérea do Catar e ninguém ficou ferido. O que está delineado até aqui é um Irã extremamente enfraquecido e isolado, sem o auxílio dos grupos terroristas que financiou por décadas, como Hezbollah, Hamas e os Houthis, sem o socorro dos seus aliados que formam o eixo anti-americano, a China, a Rússia, a Coreia do Norte, e com o seu sistema de ataque e defesa em grande parte destruído pelos israelenses. Restou ao envergonhado regime dos ayatolás uma reação módica, abrindo as portas para a desescalada do conflito, o que foi entendido prontamente por Donald Trump. Aliás, este é o melhor cenário para o americano, que tampouco quer envolver os Estados Unidos em mais um longo e dispendioso conflito no Oriente Médio. Lógico que nada na geografia da região é tão simples assim. Restam inúmeras questões sem resposta. É o fim ou apenas o começo? Bora comigo, gente. Vamos ver o que aconteceu no mercado de petróleo. Porque o que se anunciava no começo do dia ontem e na madrugada de anteontem era assim: o fim do mundo, uma catástrofe, um cataclisma. Petróleo a $100, caso o Irã fechasse o Estreito de Hormuz, que é aquela passagenzinha estreita, como indica o próprio nome, entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã. E o que aconteceu? Para contrariar todas as previsões, petróleo, pumba, despencou, mas despencou mesmo. 7% maior variação desde, acho que agosto de 2022, se a memória não me trai. Foi de $78 no começo do dia para $71. Nível mais baixo, olha, o petróleo tipo Brent, né, que é referência mundial. Olha quanto estava dia 12 de junho. Dia 12 de junho, também conhecido como Dia dos Namorados, e também conhecido como o dia em que Israel fez o seu primeiro ataque, bombardeio contra o Irã.
estava em 69,36, abaixo dos 70 dólares, está quase nesse valor. Os contratos futuros já estão nesse valor, né, Gustavo? Vamos me dar agora, aqui no telão, quanto estão os contratos, a negociação dos contratos futuros. Ali, olha, já quebrou o piso de 70 dólares, 2 dólares e 91 centavos de queda o petróleo tipo Brent, e o WTI, que é referência para os Estados Unidos, com 2,8% de queda, 66 dólares e 59 centavos. É importante ressaltar que desde o início do ano o petróleo está em queda, acumula uma queda de aproximadamente 13%, justamente por causa do tarifaço de Donald Trump, que lançou aquela dúvida sobre o crescimento mundial. Haverá notadamente uma desaceleração da economia mundial. Se a economia cresce menos, consome menos energia e o preço do petróleo cai. E houve também muitos anúncios de aumento de produção pelo OPEP+. Isso também contribui para a queda dos preços do petróleo. Vamos dar uma olhada nas bolsas? O mercado está achando que tudo acabou, gente. Agora já é aquele jogo do contente, poliana, voltamos ao céu do brigadeiro. Olha ali, fechamentos das bolsas asiáticas. 1,16% de alta em Tóquio, Hong Kong subiu 2%, Xangai 1,15%. Vamos para a Europa, que continua em negociação, também tudo no azul. Paris sobe 1,46%, Londres 0,38%, um pouco mais tímida. Frankfurt escala 2,16% e Madrid 1,32%. Com isso, vou chamar um breve intervalo comercial para quem nos acompanha pela televisão, mas é rapidinho, porque tem a ata do Copom, então fique conosco. E quem nos acompanha pelo YouTube, continue aqui, porque eu vou colocar agora, a gente já tem a ata do Copom para espelhar, deixa eu ver agora que horas são. 8h06, gente, já saiu. Vamos espelhar a ata do Copom. Antes disso, só para mostrar para vocês que Dow Jones, os futuros americanos todos em alta, viu? 0,72, SP 500 sobe 0,80% e Nasdaq mais de 1%. Sinalização de que as bolsas abrem bem o dia. Ata do Copom. Vocês lembram, semana passada, quarta-feira, Copom anunciou uma alta incremental de 0,25 ponto percentual, taxa subiu para 15% ao ano, a maior alta, está na máxima em quase 20 anos, e isso surpreendeu boa parte do mercado. O mercado estava dividido, parte apontava para a manutenção da taxa e outra parte acreditava numa alta. Olha só, começa falando do ambiente externo, mantém-se adverso, particularmente em função da política econômica conjuntura nos Estados Unidos. Volatilidade de diferentes classes de ativos podem ter sido afetados com reflexos nas condições financeiras globais. Pode subir um pouquinho, por favor, em relação ao cenário doméstico. Vamos ver. Conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho ainda tem apresentado algum dinamismo. Veja aqui o adjetivo. Mas observa-se certa moderação no crescimento. Antes, o Copom falava incipiente moderação, agora está achando que essa moderação está um pouco maior, evoluiu de incipiente para certa. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia, as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta. As expectativas de inflação para 25 e 26, apuradas pela pesquisa Fox, permanecem bem acima, né? 5,2% e 4,5%. Vamos subindo, gente, pode subir, por favor. Cenário de inflação desafiador, o comitê analisou o cenário internacional, atividade econômica, demanda agregada, expectativa para a inflação, discutiu as projeções, cenário externo mostra-se adverso e particularmente incerto. Isso se deu, essa reunião aqui no meio dos ataques Irã-Israel e antes dos ataques americanos. O comitê avaliou que houve alguns desenvolvimentos que permitiriam a conclusão de uma melhora no cenário internacional, como a reversão parcial das tarifas, mas permaneceu a visão para um preponderante de um cenário internacional ainda incerto e volátil. Para cima, a gente não abaixa um pouquinho para o 7, deixa eu ver, as condições financeiras que prevalecerão, globais, né, prevalecerão nesse cenário adverso, serão particularmente importantes em um ambiente com certezas econômicas. Vamos para o 8. Conjuntura de atividade doméstica segue marcada por sinais mistos com relação à desaceleração de atividade, mas observa-se certa moderação de crescimento. Volta de novo o termo certa moderação. A divulgação do PIB do primeiro TRI indicou um crescimento forte nos setores menos sensíveis, em particular a agropecuária, são os setores que menos respondem à inflação, alguma moderação nos demais, ainda que apresentando certo dinamismo em vários subsetores, né? Dadas as defasagens inerentes aos mecanismos de transmissão da política monetária, espera-se que tais efeitos se aprofundem nos próximos trimestres. Pessoal da televisão, vocês estão de volta conosco. A gente está fazendo uma leitura dinâmica à quente da ata do Copom, que acabou de ser divulgada. Agora, às 8 da manhã, já a gente tem um analista econômico da Genial Investimentos para nos ajudar a interpretar todo esse palavrório, esse economês aqui do Banco Central.
Outro fator que tem contribuído ao longo dos últimos anos para o dinamismo de atividade tem sido o mercado de trabalho, né? Ponto de vista de renda, ganho de produtividade, emprego, alguma desaceleração, ele fala ali, no mercado de trabalho, mercado de crédito também pujante nos últimos trimestres. Vamos ver aqui, 11, política fiscal. Quero enfatizar isso aqui porque a política fiscal tem sido objeto de muita discussão nos últimos dias, com argumentação da oposição de que o governo só faz aumentar juros, quer fazer ajuste pelo lado da receita. Vamos ver o que diz o Banco Central. A política fiscal tem um impacto de curto prazo, majoritariamente por meio de estímulo à demanda agregada, e um impacto de médio prazo, que incorpora os efeitos do prêmio a termo da curva de juros. Uma política fiscal que atue de forma contracíclica e contribua para a redução do prêmio de risco favorece a convergência da inflação à meta. Assim, o debate mais recente, com ênfase na dimensão estrutural do orçamento fiscal e na redução ao longo do tempo de gastos tributários, tem potencial de afetar a percepção sobre a sustentabilidade da dívida e ter impacto sobre o prêmio da curva. Olha, está dizendo que se houver esse projeto que vai ser apresentado de corte de renúncia fiscal, de benefícios fiscais, isso pode ser positivo. O comitê reforçou a visão de que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, com impactos deletérios sobre a potência da política monetária, consequentemente sobre o custo de desinflação. O comitê, em sua análise de atividade, manteve a firme convicção de que as políticas devem ser previsíveis, críveis e anticíclicas. Em particular, o debate do comitê evidenciou novamente a necessidade de políticas fiscal e monetária harmoniosas. Esse me parece um recado bem importante.